Olá, amigos da internet. Boas-vindas ao UX Writing Cast, o seu podcast sobre UX Writing e outras coisitas más. Mas antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar. Aqui é a Ale Periardi, sou Content Designer e UX Writer, mentora, podcaster e produtora de conteúdo. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho curto, uso óculos, estou usando, como sempre, uma blusa preta. Gótica, vampira e roqueira. Fundo tem uma estante de livros. E hoje eu estou aqui com a Jailma Souza e a Rebeca Romano para entrevistar a maravilhosa Ariana Dias. Oi, pessoal, aqui é a Jailma Souza. Eu sou UX Writer na GetBots, mentora e também podcaster. Sou uma mulher branca, cabelos pretos. Hoje ele está preso num coque. Eu estou usando uma blusa bege, maquiagem leve e, no fundo, tem uma estante de livros. Para você que não sabe, eu adoro estudar. Oi, pessoal, aqui é a Rebeca Romano, eu sou UX Writer na Orama Investimentos, eu sou mulher parda, tenho cabelo cacheado, castanho e curto, uso óculos e estou usando uma blusa cinza. Tudo natural, eu sou bonita pra caramba! Bom, gente, prazer, aqui é a Ariana, sou uma mulher branca, cabelo cacheado, altura do ombro, estou usando óculos, que é uma coisa que eu estou sempre usando, e estou sempre de roupa preta. Irresistível. Gente, deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje. No passado, radialista, estrategista de conteúdo, e hoje ela atua como Content Designer Lead na Via. Teve a oportunidade de atuar em diferentes projetos e marcas, dentre elas Globo Internacional, Vivo, Banco Original, Coca-Cola, Oi, Porto Seguro, Remessa Online, Saúde, ID e Scali. Palestras sobre as diversas aplicações do UX Writing em meetups e eventos corporativos. Co-criadora do primeiro podcast sobre UX Writing do Brasil, o UX Copy. Fundadora da UX Copy School, primeira escola focada em escrita para UX. Ariana, muito obrigada aqui pela sua presença. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua vida e a sua trajetória. Na apresentação, até conversando, né, eu falei sobre a necessidade de marcar a minha trajetória antes. Eu não elimino o que eu fiz antes. E eu deixo bem claro, né, que eu vim trabalhar com o X posterior a outras atuações que também foram expressivas, assim. Então, eu passei por radialismo, essa foi minha formação. Então, fui estagiária em emissora de televisão, com passagem pela TV Cultura e uma série de outras coisas, outros lugares e produtoras que não estão aí. E depois eu trabalhei muito tempo em estratégia de conteúdo, social media, numa época que não tinha nome ainda, então nem se chamava social media. Cada agência de publicidade dava um título diferente, a coisa era meio louca, assim, meio experimental. Foi há 84 anos. Posterior a isso, eu passei por várias flutuações de mercado, né? O que acontece? A gente tem essas ondas determinadas, seja pela mídia, seja pelo meio, seja pelo segmento. Então, por exemplo, o Facebook foi lá e mudou uma estratégia de regra de negócio, as marcas se rebelaram, começaram a sair do Facebook, e isso tem um impacto real na vida de 1 milhão de pessoas. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente, não sei se todas as pessoas que estão ouvindo, mas grande parte delas talvez saibam dos grandes cortes que aconteceram no jornalismo da Editora Abril, teve uma época que isso também começou a acontecer na social media. E aí é nesses momentos que a gente precisa olhar para o mercado para tentar entender aonde que a nossa experiência anterior se adequa no cenário atual. E aí foi dessas migrações que eu vim. Então eu passei do radialismo, onde a gente tinha muita mão de obra e pouco espaço de trabalho, porque as coisas não eram tão simples quanto é agora, de você pegar um iPhone e conseguir fazer uma transmissão, você precisava de uma produtora para poder editar um vídeo, toda uma estrutura, não era tudo tão acessível como é hoje. E aí depois disso eu fui para social media, quando também teve essas flutuações e eu procurava um pouco mais de estabilidade. E aí foi nesse momento que eu comecei a olhar para a experiência do usuário, fazer o que todo mundo faz hoje, que é fazer um curso, frequentar encontros, tentar entender o que era o segmento e desembarcar literalmente dentro dessa disciplina com toda a minha bagagem. Talento, vocação. Eu não deixei nada para trás. Então, eu trouxe tudo que eu sabia e fui adequando a essa nova disciplina como um incremental. Mas eu acho que é um pouco o cenário de quase todas as pessoas que estão acompanhando o podcast, eu estou iniciando, estão tentando estudar e entender que raios é esse negócio que a gente faz hoje, né? E que raios é, Ariana?
Explica pra gente. Que raios é? É um raio do negócio complicado. Cara, a escrita para experiência, então a gente, como país de terceiro mundo, durante muito tempo ficou destinado para a gente a responsabilidade de vender os produtos que outras empresas criavam, ou que outras culturas criavam, ou outras possibilidades de tecnologia, e a gente vendia. Então, a gente fala de experiência do usuário, mas tem uma coisa que antecede isso no Brasil, que era muito forte, que era o brand experience. Então, a gente tinha verbas altíssimas de marketing, tinha todo aquele glamour das agências de publicidade. Batata show. Experiência de compra sempre foi uma coisa muito latente no Brasil. A gente sempre trabalhou isso muito bem, tá? Seja bebendo lá de fora, seja tendo ideias muito criativas aqui, seja com a cabeça criativa do nosso povo, com a nossa mentalidade. Só que a gente não tinha um compromisso com o relacionamento com esse produto. A gente tinha suporte. Aí assistência técnica, termo de garantia, e ficava uma relação meio maluca, assim, sem um convívio com a marca. Tu liga no saque... Oi, alô, oi. Eu queria cancelar minha linha. Ai, quebrou, e assim, o que era disponibilizado pela marca, às vezes era uma marca gringa, você não tinha, né? Com o saque 2.0, né, que veio através da social media, onde todas aquelas queixas que ficavam guardadas num porão do call center, elas começaram a ficar expostas na praça para todo mundo ver, né? Então você explode o saco de reclamação. Vamos chegar no Twitter hoje. E aí a gente começou a trabalhar um pouco esse relacionamento, né? Então eu lembro que nas contas de agência a gente tinha um kit que era chamado de gift, né, para você, um presente. Então, a gente dava presentes para clientes para poder engajar e mostrar como se dava esse relacionamento, mas isso ainda era relacionamento, que hoje talvez esteja debaixo do guarda-chuva de CX, né, de Customer Experience, experiência do cliente. Depois de um tempo que a gente começou a ter mais participação na criação do produto. Então, eu já vou fazer um link com uma outra pergunta que me fazem, que é, o UX-Writer é designer? Como eu sou designer? Como que eu faço para ser designer? Eu não desenho. E o design, ele é arquitetar coisas. Então, a gente trabalha com a arquitetura das coisas, estruturar coisas, né? E quando a gente está falando de UX Writing, ou Content Design, ou escrita para experiência, enfim, as várias variações de nomenclatura que você pode encontrar por aí, a gente está falando de arquitetar a forma como aquele produto se comunica. Da ponta, do começo, desde a hora do login até a hora do suporte. E aí, dessa possibilidade, dessa esteira de atuações, existem várias aplicações práticas. Existem várias profissões, existem várias formas de se fazer. A maior demanda hoje no mercado é escrita para o produto, para a jornada, e escrita conversacional, mas eu tenho certeza que isso vai expandir. Eu trabalhei com telemarketing. Sua ligação é muito importante para nós. Cheguei ao cargo de supervisão na época, mas definitivamente não era o que eu queria fazer. Eu só queria para pagar boletos. Quem nunca ficou num trabalho que era só para os boletos mesmo? Eu lembro que os scripts que chegavam para a gente eram aquela tradução bem mal feita. E eles queriam que a gente falasse isso. Eu falei, não, sem condição da gente falar isso. Vamos reescrever para deixar uma linguagem mais fluida, mais coloquial também, para não ser um robô, que é o que muita gente reclama. Parece que eu estou falando com um robô quando eu ligo para um call center. Judite. E é muito legal esse painel que você fez aí, porque realmente quanto a gente evoluiu. Eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito mais, né? Então, Ariana, a gente estava vendo uma postagem, na verdade uma postagem que está bem popular lá no LinkedIn, que é o tal do Seja o Colega de Trabalho que você precisou quando você chegou. E aí você colocou uma postagem recentemente, os mesmos criadores de Seja o Colega de Trabalho que você precisou quando chegou, trago Pratique UX nas suas rotinas de trabalho. Você pode falar um pouquinho sobre o impacto dessas frases para você e um pouquinho mais, assim, de como foi o seu começo a incluir, né, UX nas suas rotinas de trabalho? Essa coisa, né, de ser colega que você precisou e tudo mais, né, eu acho que é prata da casa, acho engraçado precisar reforçar, mas eu tô dando um bônus de desconto para todas as pessoas da minha vida e que eu encontrar por aí, porque a gente está entrando no 3º ano de pandemia, tá todo mundo sequelado, né, então às vezes a gente precisa escrever alguns cartazes em volta da gente para lembrar algumas coisas, né? Eu, por exemplo, tenho vários aqui perto de mim.
sobre praticar UX no dia a dia de trabalho é que muitas vezes a gente fica ali, né, defender a pessoa usuária, defender a coisa centrada no uso e tudo mais, mas na hora de fazer um handoff, que é o processo de passar o meu trabalho para outra pessoa, eu não pratico isso e esqueço que a pessoa que está do meu lado também é uma pessoa usuária. Então, onde é que está o link? Onde é que estão as coisas? Gente que manda mensagem falando assim, oi o quê? Né? Você está com 300 mil chats, né? Então, assim, oi, tudo bem, eu sou fulano de tal, da área tal. Às vezes trabalho numa empresa que tem muita gente. Eu sou da squad da tribo fulana de tal, a gente está com um projeto aqui, que é esse link. Você pode dar uma olhada e daqui 5 minutos eu te chamo para para a gente conversar sobre isso. Então, assim, eu consigo ter uma reação muito mais estruturada, porque às vezes a pessoa vem e aí é aquele negócio do brainstorm, toró de coisas, sabe? Uma das principais práticas de qualquer brainstorm é deixar as ideias mais óbvias saírem. E aí, quando você responde uma coisa de bate-pronto, não é a sua melhor resposta. Você precisa de análise, você precisa puxar todos os seus neurônios, toda a sua cognição, né, Rebeca? Você falou, minha cognição tá devagar esse horário. Isso que você colocou é uma experiência, né? Então, assim, sua cognição, ela demora um pouco mais no período da manhã, tem pessoas que são mais ativas, outras não. Eu já acordo cantando a música da Fazendinha, tem gente que tá ali em slowdown, sabe? Tá devagar. Nunca me ocorreu. E aí a gente tem que ter essa percepção da outra pessoa. Então a gente está sempre falando, nossa, não coloca esse bloco de texto aqui, ou não coloca esse ícone, porque o usuário, a pessoa usuária vai isso, vai aquilo. Só que na hora de transmitir a informação para uma pessoa que trabalha com você... Lucy, querida, é a Gretchen. A Gretchen, mulher, cantora. Eu sempre tenho o exercício de apresentar todos os termos de trabalho, porque eu acho que é complicado a gente ser conservador demais, sabe? Ainda mais no cenário que a gente está vivendo, tem que tomar muito cuidado com o conservadorismo. Eu estou incluindo, eu estou excluindo, o que eu estou fazendo, sabe? Que viés é esse que eu estou assumindo? Então, eu não vou usar o termo inglês, porque as pessoas não sabem inglês. Onde é que elas vão aprender inglês? Sabe, existe uma triangulação da experiência, né? Então, assim, eu faço triangulação na hora de fazer pesquisa para poder montar um discurso, uma estratégia, uma defesa para aquela experiência que eu vou determinar numa jornada. Mas no meu dia a dia, eu tô paladina do conservadorismo, falando assim, não, eu não vou mais falar inglês porque as pessoas não sabem inglês. Desculpa, eu sou uma pessoa periférica, eu nasci num bairro super simples, nasci no Jardim Miriam, que é um bairro também da Zona Sul, depois eu fui morar no Grajaú, e convivia com muita gente do Jardim Ângela, meus amigos e amigas moravam lá. Então são bairros extremamente periféricos, assim, onde todo mundo é muito miscigenado, as dores são as mesmas, sabe? A dor da periferia tem tantas camadas, e na época não tinha metrô, não tinha trem. Então, assim, a dor da periferia, cara, como é que eu vou arrumar um emprego se eu levo 3 horas para chegar na Avenida Paulista? Então eu arrumava emprego à tarde, porque se fosse de manhã, eu ia acordar o quê? 3 horas da manhã. E aí, quando eu fui para a publicidade, eu percebi uma arrogância. Então, as pessoas falavam inglês de um jeito arrogante, como forma de poder. Assim como o jurídico tem uma arrogância como forma de poder. Assim como linguagem é forma de poder. Como um médico pode, ou uma pessoa da medicina pode se expressar de uma forma que ela te limite do entendimento, porque linguagem, código linguístico é forma de poder. Quando você não traduz e você não traz as pessoas para a conversa, eu fico nessa dúvida se é inclusão ou não é inclusão, sabe? Assim, isso é uma coisa particular minha e eu estou colocando minha cara a tapa, vai ter gente que vai vir falar coisas para mim, mas eu não me importo. Então, o que eu faço? Eu penso na experiência de quem está conversando comigo. Se eu estou falando um termo em inglês, eu quero que ela tenha acesso. Foi assim que eu tive. Foi um monte de gente falando inglês na minha frente e eu indo pesquisar no Google o que significava, entende? E aí eu comecei a ter acesso, eu fui aprender inglês, hoje eu tô lá no Cambly, né, que é aquela plataforma de você aprender inglês, depois, sei lá, acho que é útil colocar no link, porque ela é bem interessante, bem acessível, e as pessoas que dão aula lá são incríveis, super acolhedoras, então eu só tive acesso dessa forma. Então eu tenho o direito de nunca mais usar inglês na minha vida, é diferente de eu colocar inglês num rótulo,
para uma massa de pessoas que estão com a carga cognitiva, a atenção dispersa, que precisa fazer uma rastreabilidade, bom senso, né, gente? Tu quer apostar? Aposta. É de bom tom? Não. Às vezes eu quero me forçar a ler inglês, para melhorar o inglês. Só que aí eu estou trabalhando e eu preciso meio que pegar o modelo mental de escrita. Ou eu preciso rastrear o texto para saber se aquela informação está ali. E aí eu uso o Translate para o meu olho passar rapidinho e falar, deixa eu ver se esse artigo é útil para mim ou não. Então, existem formas de equilibrar isso. E aí, na minha fala, o que eu faço? Eu uso o termo, aí eu traduzo o termo, e se precisar, ainda explico o termo em seguida, assim, sabe? Acabo ficando um pouco mais prolixa? Acabo, mas a pessoa não sai da conversa comigo sem saber do que eu falei. Então, se eu falar, ó, VUI, Voice User Interface, são as URAs, as interfaces de voz, ou Smart Speaker, como Alexa e tal. Pronto. Tudo que eu falo parece o nome da Daenerys, sabe? Tem várias descrições, assim, para os vários públicos, e aí é um jeito que eu utilizo para pensar experiências de quem está convivendo comigo, de evitar jargões. Você chega na empresa, né, as pessoas começam a falar coisas que você não sabe o que é, e aí você fala, mas o que significa isso? O que é isso no seu universo, sabe? Às vezes, sei lá, um toggle, que é um componente de você ligar e desligar dentro de uma interface, para uma pessoa designer seja uma coisa, para outra seja outra. Então, eu estou sempre perguntando, tá, no teu universo, o que isso significa? É uma prática que eu sigo também, porque é isso que você falou. Não é só porque a gente veio de uma origem mais humilde, que a gente não teve 7, 8 anos de inglês, né? Que é um privilégio no Brasil, a gente sabe disso, que a gente não pode usar o inglês, aprender o inglês, ir para o Cambly, ir para o Busuu, que é um aplicativo muito legal, para o Duolingo, enfim, várias opções para o YouTube. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade de ter acesso a um acesso que ainda é um privilégio, porque não é todo mundo que tem internet, que tem tempo para poder estudar. Ariana, você defende muita importância de aprender na prática. Eu tive a felicidade de ter sido contemplada com uma bolsa de estudos para o seu curso, e eu percebi que muitas pessoas, na hora de fazer atividade, tinham muitas dúvidas, né, sobre Miro, sobre Figma, sobre Trello. Concluí que, assim, foi uma prática que contribuiu muito para o desenvolvimento dessas pessoas. Fala um pouquinho pra gente, né, sobre isso, sobre o que você traz no seu curso. Aliás, para você que está iniciando na área, quer conhecer um pouquinho mais, precisa fazer o curso da Ariana. Vai amar. As primeiras experiências, elas foram pautadas por algumas instituições, então eu não tinha controle de algumas coisas. Eu tinha problemas do tipo, assim, a pessoa fazer um investimento alto para fazer um curso, uma oficina, um treinamento ali, né? E a pessoa não sabe onde é a sala dela, e ela precisa... Lembra que eu falei? Seja UXer na sua rotina. E você está vendendo um curso de experiência, você é uma instituição super conhecida, e a pessoa pegou o patrocínio da empresa, usou algum recurso educacional ali, a empresa pagou, a pessoa quer vir para São Paulo, quer saber onde ela vai se hospedar, e você só fica sabendo qual é a sala no último dia e no dia anterior ao curso. A instituição tem 2 unidades, endereços diferentes, tipo, umas coisas assim absurdas em se tratando de experiência, né, em design de serviço e tudo mais. Então, assim, eu não quis associar meu trabalho a esse tipo de coisa. Eu brinquei com a Lê, né? Eu não me coloco como professora, porque as pessoas que são professoras estudaram muito, passa por toda uma questão educacional, né? Uma formação que eu não tenho, então eu não empresto, porque eu nunca olhei para pedagogia, metodologia, essas coisas assim. O meu método é hard. Cara, foi isso que eu passei quando eu entrei no mercado. Eu vou dividir com você. Pode ser que seja útil, pode ser que não. Então, assim, esse é o meu método. Mas toda a metodologia educacional, eu não tenho conhecimento disso. E, às vezes, eu tinha que sujeitar os meus cursos a esse tipo de coisa. E a própria instituição não entregava uma experiência interessante. E aí foi daí que, entendendo todo esse cenário, pessoas que estão em migração, pessoas que sofrem os impactos das flutuações de mercado. E aí você fala, cara, a pessoa já está fragilizada. Aí ela vai lá, que foi o que eu passei. Eu precisava trocar, precisava arrumar uma outra coisa para eu fazer ao longo da minha vida, que não fosse aquilo que eu estava com medo, que era social media, realmente, de eu estar tendo a minha vida determinada pelo Facebook, era praticamente isso. Sabe o que parece? Quando antigamente a empresa ia lá e montava uma fábrica numa cidadezinha, a cidade vinha em função da fábrica. E aí, sei lá, porque a fábrica fala, vou sair do Brasil. A gente vê isso no jornal, né?
E aí aquela ansiedade, ela afunda. Acontece a mesma coisa dependendo da área de tecnologia, assim, você trabalha para uma empresa que está não sei aonde, que vai determinar coisas na sua vida, então essas flutuações, né? Aí tem o emocional, tem toda essa questão. Então, quando eu fiz essa transição, eu tinha meu trabalho, eu trabalhava para a Globo Internacional, e eu fiz de uma forma muito flat, do tipo, cara, eu vou investir um dinheiro que eu tenho guardado nesses cursos caro pra caramba aí de UX, sabe? Isso foi em 2017, entre 2016 e 2017. Usei dinheiro das férias ou de algum investimento que eu ia fazer e tal, para poder estudar, sem saber se ia dar certo, apostando muito alto mesmo. Então, é uma mistura de tudo isso, assim, esse treinamento, né? Tanto dele ser acessível, então, assim, custa barato porque não é bom, não é sobre isso. É para iniciantes, mas ele é nível intermediário. Porque eu quero que seja uma coisa de entrada, então eu balizo todo mundo. Acontece muitas coisas nesse treinamento, e a Jailma é testemunha disso. Como que a gente faz, né? Na parte da manhã, eu apresento toda a questão da agilidade, do método ágil, em inglês é chamado de Agile, que é um processo de trabalho que existe hoje. Não importa se a pessoa paladino da gramática. Cara, se você não consegue se adequar a esse formato de trabalho, você vai sofrer, a empresa vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Porque não funciona. A regra de negócio, a estrutura da empresa, as metas, elas flutuam. Então, às vezes, a gente vai fazer X, aí a empresa olha para os lucros e fala... E a gente precisa se adaptar ali no dia a dia, entender como que é esse trabalho. Nossa, eu preciso corrigir uma jornada inteira de texto. Impacta desenvolvimento, gera custo, faz um monte... é grande a coisa. E a gente precisa ter essa visão de negócio. O que eu consigo fazer aqui? E deixar rodar por uma semana para eu ver se era esse o problema mesmo. Então, essa mentalidade, ela é difícil de absorver, eu tive que aprender na raça. Então, eu dou uma mastigada nisso para dar uma conscientizada. E aí, na parte da tarde, a gente trabalha na prática como se fosse realmente um dia de trabalho. Eu pego um produto que existe, o próprio produto que a gente trabalha é o produto que se comunicou com as pessoas durante a inscrição, então elas vêm contextualizadas. Pega uma situação real, de um produto real, a gente não cria um produto fake, um cenário fake. Por quê? Porque existe essa distorção também, que eu percebi em alguns cursos que eu fiz, que é, cara, cria aí um produto da sua cabeça, tem uma ideia, só que, gente, isso é responsabilidade de área de inovação. A área de inovação cria POC, prova de conceito, ou cria MVP, produto mínimo viável, que é você inventar um produto, jogar na rua e ver no que dá. Quando entra o time de UX, quando a empresa resolve investir forte em design, é para resolver os problemas desses produtos, é para evoluir esse produto. Então, você chega para consertar coisas. E aí eu sinto falta disso, de cenários que me ensinem a consertar coisas. Então, eu trago uma situação real e coloco camadas de desafio. Então, eu trago um cenário real, na prática, para a gente ir discutindo em cima desse exercício todas essas nuances do dia a dia de trabalho. E aí eu dou um alt tab maluco, uma troca de ferramentas insanas. Eu faço as pessoas criar conta no Slack e obrigo elas a usarem o Slack para conversar. Aí, mas por que a gente não faz a reunião aqui no Zoom? Porque às vezes a empresa paga o outro software. A gente vai mudar para outra sala, sabe? Vocês precisam conseguir administrar esse alt tab. Aí eu apresento as principais ferramentas de trabalho. Então, existe o Miro, existe o Notion. Eu espalho todo o material da aula em documentações. A documentação de design é isso, gente. A gente tem um monte de coisa guardada num monte de pasta, num monte de ferramentas. Só bagunça. Que você vai acessar para fazer o seu trabalho. Vai chegar umas pessoas que nunca viram o Slack na vida e eu fico medindo temperatura. Tem gente que fica brava, não sabe mexer, vai atrasar a aula. E aí faço um highlight sobre isso, um destaque sobre isso no final da aula, de olha só, quando você estiver trabalhando, você vai precisar ajudar pessoas, você vai ter paciência, você vai ter que tentar entender que dentro de um time, dentro de um coletivo, nem sempre é sobre o seu tempo. O timing do time é um equilíbrio do seu tempo com o tempo do outro e a média de todo mundo. E aí a gente faz o exercício ali como se fosse um dia de trabalho, como se a pessoa estivesse estagiando comigo durante uma tarde. Quem está começando, quem está migrando de área,
Se puder, faça o curso, porque vai valer super a pena. E mais uma dicasinha aí. Você ainda tem conteúdo para depois. Perfeito. Eu ia te perguntar dicas para migrar, só que a gente já deu várias aqui, né, ao longo do caminho. Fazer o teu curso, fazer cursos de outras pessoas, ler, saber fazer uma curadoria, fazer esse networking maravilhoso que você já promove aí. Então, com certeza, a galera tem um dever de casa grande aí para fazer depois desse episódio. Complementando a fala da Lê, eu tenho uma que é bem importante. E se você não fizer isso, vai anular tudo que a gente conversou aqui hoje. Vai anular toda a sua experiência, vai anular toda a relação que você vai criar nessas comunidades. Simplesmente vai jogar o seu trabalho, todo o seu exercício, o seu investimento ralo abaixo, que é se planeje de forma estruturada, seja resiliente. É um processo extenso, você vai levar muitos não, você vai se questionar várias vezes. Eu estou sem saber onde é que eu estou, que rumo eu vou tomar da minha vida, sem ninguém, sempre sozinha. Às vezes você vai estar num projeto, sua vontade é de chorar embaixo da coberta, sabe? Assim, então, mas isso faz parte para qualquer situação. Eu ouço muitas queixas. E, às vezes, o que faltou foi só um pouquinho mais de paciência, ou de timing, ou de aguardar mesmo. Às vezes, a gente precisa deixar a água parar. Às vezes, a água está muito agitada. Então, deixa parar, deixa estabilizar. Entenda questões mercadológicas. Então, não adiantava eu ficar reclamando que a social media está acabando. Eu fui lá e falei, pera, eu preciso sobreviver, eu vou encontrar um novo caminho. A parte de writing nas empresas está chegando agora, a coisa não assentou ainda, tá? Não decantou, tá tudo muito turbulento. As estruturas são enxutas, né? A gente tem bastante gente nas outras demandas de UX, para não ter que ficar pontuando todas aqui, e poucas pessoas em escrita. A gente está tentando, trabalhando para abrir esse caminho, para mostrar a importância da disciplina. A gente está passando por uma crise, a gente passou por uma pandemia. Agarra no que você tem, que foi o que eu fiz na época, tipo, eu tenho esse emprego. A hora que tiver uma oportunidade, eu dou o meu salto, porque se não souber trabalhar o teu emocional, até a hora que você assumir a função, você vai estar tão que talvez não consiga executar a função e perca aquela grande oportunidade que você conquistou. É um grande mas calmou, sabe? Que nem dirigir. Acelera, Jesus! Acelera, Nossa Senhora! Eu precisava realmente pontuar isso, porque eu ando muito preocupada com o acelero das pessoas, sabe? Não entra nessa vibe. Não faz isso com você. Nas mentorias que eu faço, bate-papo no LinkedIn quando as pessoas me procuram, eu sempre recomendo organização, planejamento, organização financeira, porque às vezes você é sênior em uma área e geralmente é o que acontece, e aí quando você vai entrar numa outra área, você não é sênior, nem no cargo e nem no salário. E júnior, né? Mas a tecnologia, eu vou entrar no mercado ganhando 10 mil reais. Verdade ou mentira? Valorizar a sua própria trajetória, fazer exatamente como você fez, de onde eu vim, todos os caminhos me trouxeram até aqui. Então, essa consciência é bem importante para você ficar calma, para você se organizar e para você mandar bem em entrevista. Queria agradecer muito a Jailma Souza e a Rebeca Romano que estiveram aqui com a gente hoje. Infelizmente, Tamis Freitas não pôde estar conosco, fez falta, Tamis. E claro, a nossa convidada maravilhosa, Ariana, a gente está muito feliz. Já estamos te convidando para voltar em outra oportunidade, no MesaCast, talvez, para a gente bater papo com mais pessoas. Obrigada demais. Gurias, eu quero agradecer muito. Eu estou muito contente, porque é uma coisa que meus pares também, a gente fala muito sobre isso, o próprio Bruno fala isso, a gente queria ver rostos novos, né? Eu comecei a me distanciar de alguns cenários, assim, porque senão fica aquela figurinha carimbada, e às vezes você tendo que se repetir, ou às vezes você ter que dar respostas para coisa que não tem respostas. Então, as experiências, a diversidade, ela precisa existir. A gente fala muito sobre diversidade, inclusão, né, em UX de novo. Aí estou eu sempre lá com a minha cara, cadê a diversidade? Então, eu gostei muito de ver nascer um podcast. Não precisa sentir saudades do UX Copy, porque o mercado está muito bem representado, tem novas pessoas fazendo isso e levando essa comunicação, ajudando as comunidades e tudo mais. Então, eu estou muito contente de agora ser a convidada de um projeto de outras pessoas. E eu acho que é isso daí. Com certeza, daqui a um tempo, vocês vão estar num outro cenário, passando a bola para outras pessoas, e essa roda tem que girar, sabe?
Obrigada pelo convite e sucesso na trajetória de vocês. Gente, vocês não têm noção, a gente acordou cedo para gravar isso aqui. O projeto paralelo é muito útil na hora de evoluir como profissional e fazer experimentações e tentar se entender e entender o mundo no qual você está contextualizada ali, né? Então, de novo, parabéns pelo projeto. Espero que ele dure, não vou dizer vida longa, porque é um compromisso, né? Tipo, que sejam felizes para sempre. Eu não sei se eu quero isso, né? Então, que ele dure pelo tempo que durar e que ele traga para vocês as coisas que vocês estão imaginando, tá bom? Quem quiser me seguir nas tais redes sociais, gente, é só procurar Ariana Dias no LinkedIn, né? Então, o meu LinkedIn provavelmente está ariana.contato. O Instagram é ariana.contato, mas assim, é pessoal mesmo, eu não uso para trabalho. E do projeto é UX Copy School, a grafia de escola em inglês. E eu gosto dessa brincadeirinha porque school também seria uma coisa legal, né? É legal em inglês. É isso. E obrigada novamente, gente. E claro, a gente quer agradecer muito você que assistiu, que ouviu, que leu até aqui. Se você estiver no YouTube, não se esqueça, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, dê o like, comenta, compartilha, manda no grupo do WhatsApp para a galera que fala com você, conversa com você sobre o UX Writing. Lembrando que a gente está nas redes sociais, UX Writing Cast. Você acha a gente no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, siga a gente. Lembrando que no Spotify você pode avaliar o nosso podcast com 5 estrelas. Nas redes sociais você pode me encontrar como Jailma Souza ou Jailma SZ, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Pode me adicionar lá e me chama para a gente bater um papo sobre o UX e o UX Writing. Nas redes sociais eu sou Rebeca Romano, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Pode me procurar lá também para bater um papo e trocar uma ideia. Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no YouTube como Ale Periardi. Não quer dizer que eu poste sempre por lá. Eu geralmente estou bem ativa no LinkedIn e no Instagram. Só que no Instagram é Ale Periardi, o X no final. O nosso projeto ele é feito também por você que está assistindo e está ouvindo. Sugira episódios e pessoas convidadas nas nossas redes sociais UX Writing Cast. E se você quiser patrocinar um episódio, manda um e-mail para a gente no uxwritingcast@gmail.com ou manda um direct para a gente. Lembre-se, UX Writing não é só textinho. Até a próxima! Deixa eu tirar o riso primeiro. É porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Eu tô rindo da cara de vocês, assim, de gente, a gente é muito sequelada gravando de manhã. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Tudo com sono, esquecendo as coisas. A Rebeca tá, uou, quem sou eu? Ô, Rebeca. Depois a gente convida a Ariana para gravar de noite, gente, para ela me conhecer de verdade. Vai todo mundo perder.